Olá, meu nome é Renata Policarpo, sou especialista em tornar a infância das nossas crianças inesquecível. Sou pedagoga de formação e especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, São Paulo. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês escolheram a profissão de professora ou professor, você tinha ideia do que seria a sua sala de aula? E quando você pensou em ter filho, o que você imaginou que seria quando ele tivesse aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos? Você, como professora, tem hora que dá vontade de sumir, de sair correndo, porque um começa a chorar aqui, o outro começa a chorar lá, e o que eu faço? E você, como pai e mãe, também entra naquele desespero. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como acontece, por que na verdade acontece isso, né? A neurociência, ela traz esse conhecimento pra gente, né? Você tem a sensação que seu filho é teimoso, que ele faz birra sem parar, que o seu aluno não te obedece. Quantas vezes você repete a mesma coisa para o seu filho? Várias vezes, para o seu aluno também. E você chega a pensar que ele não está te ouvindo, ou que está te ignorando, ou até te provocando. E você sabia que a área responsável pelo controle de impulso, tomada de decisão, controle emocional, ela termina o amadurecimento por volta dos 20 a 24 anos? Então, realmente isso trata de imaturidade. Deu até um desespero agora, né? Saber que esse amadurecimento vai de 20 a 24 anos. Mas é só a gente lembrar como éramos corajosos na nossa adolescência, né? A gente tinha coragem de fazer tanta coisa, os comportamentos de riscos, né? Por quê? Porque realmente ainda o nosso cérebro era imaturo. Agora, imagina esse cérebro que ele vai amadurecendo no decorrer do neurodesenvolvimento, como que ele é, por exemplo, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, que é o qual as crianças começam a receber o não pode, não faça isso. E como essa área cerebral responsável por esse controle emocional está totalmente imaturo, quais são as reações das crianças? Choro, birra, morde, bate. Vocês ficam enlouquecidos, tanto a professora quanto os pais também. Mas eu trouxe essa notícia muito importante porque realmente trata de neurodesenvolvimento. Vou dar 3 dicas importantes para vocês saberem assimilar, passar melhor essa fase. Essas 3 dicas têm mais uma validade para as crianças pequenas, 1 ano e meio até uns 4 aninhos, né? Que nas escolas a gente chama de mini maternal ou maternal, tá? Nesse vídeo específico, mais para essa idade, porque eles estão totalmente bem imaturos mesmo na questão do córtex pré-frontal. A primeira dica que eu dou é mantenha a calma. Né, diante de uma manifestação de birra, diante de choros excessivos, mantenha a calma e saiba que faz parte do neurodesenvolvimento. É como se essa criança, eu quero alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos falar de mulher, vai. A gente tá lá numa loja maravilhosa, a gente quer levar tudo. Só que o seu marido chega do lado e já te dá uma olhada, fala, ó, maneira aí, segura a onda. Mais ou menos isso. A gente só não chora e faz birra, esperneia, cai no chão porque é feio e porque a gente já tá maduro. Só que a criança não. Diante de um brinquedo ou de algo que ela quer, algo que ela foi pegar, que ela foi subir, você foi falar não, o que acontece? Ela manifesta porque ela ainda não está com controle emocional maduro. Segunda dica é tenha coerência. Você levar uma criança num shopping aos 2 anos de idade é querer que ela faça algumas birras, porque ela ainda não tem maturidade para entender que ela não pode determinado brinquedo ou determinada situação. Ela ainda não consegue compreender. Se você levar ela no Playland, olha, nós vamos brincar só em 2 brinquedos. Na hora ela vai fazer assim, sim, porque ela entendeu só os 2 brinquedos, né? Tem 2 brinquedos. Na hora que ela chega lá no shopping, ela vê aquela imensidão de brinquedos. O que ela vai fazer diante do não? Ela vai chorar. Então, assim, a gente precisa ser coerente. Aonde que eu vou levar meu filho para passear? Quais os passeios que eu posso proporcionar para os meus filhos?
Por exemplo, eu vou num parque, não que ele também não vá chorar no parque, isso também pode acontecer, só que é menos provável, né? Tem uma possibilidade bem menor. E assim eu falo também com as professoras. Imagina você pegar uma turminha de 2 anos, ou 2 aninhos mais ou menos, e fazer uma brincadeira de competição. Eles ainda não estão maduros, então perdeu, vou chorar, acabou a brincadeira. Como, por exemplo, uma professora trazer um brinquedo e trazer um só. O que vai acontecer? Todos vão querer o mesmo brinquedo. Então a gente precisa ter coerência, fazer boas escolhas para também ajudar as nossas crianças a passar por essa fase. Isso não significa que, ai, nossa, mas então eu não posso levar no shopping, eu não vou poder falar. Não, não é isso. É questão de você ajudar a criança nesse processo. Ela ainda está imatura para poder receber tantos nãos. Então a gente tem que escolher qual não, porque senão você vai ter essa criança fazendo birra, chorando a todo momento. Agora, a terceira dica: mantenha a sua palavra. Esse mantenha a sua palavra, normalmente quando eu converso com os pais, eles sempre falam que mantenha a palavra. Só que às vezes a gente dá uma escapada, né? A gente não mantém realmente a palavra. Nesse manter a palavra, e como o adulto é você nessa história, pense, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, esse mouse. Não é para sua criança pegar esse mouse. E aí ela veio e quer pegar o mouse. Ou você tira o mouse do lugar, você esconde esse mouse. E se você falou que não, não tem que ser não. Você vai manter esse não até o fim. Por que isso? Porque tem áreas cerebrais que é responsável pelo aprendizado. E como eu já falei em outros vídeos, a gente sabe que tudo que essa criança vive na infância reflete quando é adulto. Então tudo ela está aprendendo, ela está absorvendo. E diante você foi lá, primeiro momento, falou não, não pode, isso aqui vai quebrar, enfim. Só que a criança fez tanta birra, ela chorou tanto que você faz exatamente isso. Toma isso aqui. O que você está ensinando para essa criança? Que diante de uma dificuldade, quanto mais birra ela fizer, ela vai ganhar. Então vale a pena você pensar, né? Vale a pena você pensar e manter a sua palavra. Então você vai olhar, porque você é o adulto, tá? Não se esqueça. Vale a pena você olhar para o mouse e falar assim: ele pode pegar? Será que ele não pode mesmo? Você entendeu? Então assim, porque se você olhar e ver que... Eu tô dando o exemplo do mouse, mas isso aí é dentro de casa. Se você vê que não vai ter problema, que não vai quebrar, ou que não tem risco para a criança, deixa. Evita também um pouco de estresse dentro de casa, porque às vezes nós como pais, mães e professores, às vezes a gente tem o hábito de já a primeira palavra é não. A gente não pensa, por que a gente está falando não? Então antes de você falar não, pergunte para si mesmo, mas por que eu tô falando não? Isso vai ajudar bastante. Não é, eu volto a dizer, gente, não é para deixar a criança fazer o que ela quer, mas você pensar antes de falar o não, porque se você falou o não, você vai ter que segurar esse não até o final. Essas são poucas dicas, né? Eu tenho muito mais dicas. Eu gostaria de ideias também. Eu gostaria dos comentários, perguntas. Vocês trouxessem um pouco da vivência de vocês, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse tema, sobre como que a neurociência pode nos ajudar nessa fase. Então continue nos acompanhando nas redes sociais, no nosso canal.